Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre propriedades coligativas, onde nós vamos fazer uma associação entre a osmocopia e a tonoscopia, tá? Que eu já mostrei para vocês os critérios, né, que regem o estudo da pressão do vapor, que é a tonoscopia e a tonometria, e também falamos dos princípios lá da osmocopia e da osmometria. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer nesta aula uma associação entre essas duas propriedades coligativas, tá? Verificar o que acontece numa mesma solução em relação à pressão de vapor e em relação à pressão osmótica, tá certo? Então, vamos imaginar assim um primeiro caso, ó, que nós tivéssemos aqui uma amostra de água e uma outra amostra de água mais sal, tá? Aí, o que eu vou... os exercícios... o laboratório, a indústria quer saber em relação a esses materiais, a essas amostras. Eu quero saber primeiro qual das duas tem maior pressão de vapor. O que é o PV? Pressão de vapor é aquela força, vamos dizer assim, que o vapor tem de vencer a barreira do ar. Eu disse a vocês já, quando nós damos a tonoscopia, que existem algumas moléculas que existe uma força de atração que as une, que é de alta intensidade. Então elas têm baixa pressão de vapor, tipo a água, não é? Então a pressão do vapor é essa força que o vapor tem de vencer a barreira do ar e mudar de estado, passar do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos pensar o seguinte, ó, entre essas duas amostras, água pura e água mais sal, quem tem maior pressão de vapor? Bom, o que propriedade coligativa estuda? A propriedade coligativa estuda justamente o que é um soluto, como que um soluto interfere nas mudanças de estado. Como é que um soluto pode atrapalhar ou pode facilitar. No caso aqui, o soluto que eu estou exemplificando é um soluto iônico, não volátil, ou seja, ele vai atrapalhar. Então, entre essas duas amostras, quem tem maior pressão de vapor é a água. A água pura vai ferver ao nível do mar a quantos graus? A 100 graus. Então, eu vou falar que a pressão de vapor da água pura é a pressão de vapor maior. A da água mais sal é menor pelo seguinte, ferver é vencer a barreira do ar, não é? Quando a gente tem uma solução aqui, ó, uma mistura de água mais sal, nós temos os pontinhos de sal aqui, não visíveis, mas existe. Porque o que a água fez para dissolver? Vamos imaginar que o sal fosse sal de cozinha, tá bom? O que a água faz para dissolver? A água faz aquele processo que a gente chama de dissociação. Você lembra disso? O espalhamento dos íons. A água separa o íon sódio do íon cloro. Esses íons estão aqui presentes. Então, na hora de mudar de estado, esse vapor vai ter que vencer a barreira do ar, mais esses cristalzinhos que estão ali, perambulando por ali. Então, eu digo que a pressão de vapor da água salgada é menor do que a pressão de vapor da água pura. A água pura, vamos imaginar que estivéssemos ao nível do mar. Ela vai ferver a 100 graus Celsius, não é? Se for água mais sal, a temperatura será maior que 100 graus Celsius. Então, a pressão de vapor de uma solução é menor do que a pressão de vapor de um solvente. O solvente é a água, tem menos coisas para atrapalhar. A solução é a água mais sal, mais difícil para mudar de estado. Então, a pressão de vapor da solução é menor do que a pressão de vapor do solvente puro, puríssimo, tá? Agora, vamos pensar também, nessas duas mesmas amostras, vamos pensar em pressão osmótica, que é o PO. A gente compara aqui o PV e o PO. Pressão osmótica é o seguinte, lembra que eu dei exemplo do iogurte, quando você vai fazer um pacotinho de iogurte, um saquinho, aliás, de iogurte líquido, é necessário que aquele saquinho suporte uma pressão X, que a gente chama pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que um líquido exerce sobre as paredes. Quanto mais concentrado, maior a pressão osmótica. É como se aquele meio se tornasse um hipertônico e ele tem capacidade de atrair para si solvente.
Entre os dois, água pura e água salgada, quem que tem maior pressão osmótica? Aí é a solução. A solução concentra íons, não concentra? Então essa solução terá pressão osmótica maior. Ou seja, aquele meio hipertônico ou mais concentrado, não necessário precisa ser hiper, aquele meio mais concentrado exerce pressão sobre as paredes em intensidade maior do que o meio menos concentrado. Então, água pura tem pressão de vapor maior, mas tem menor pressão osmótica. Água salgada tem menor pressão de vapor, mas tem maior pressão osmótica. Então, a concentração favorece a pressão sobre as paredes, só que a concentração desfavorece a mudança de estado. Ok? Primeiro exemplo, tudo bem? Agora, deixa eu mostrar para vocês de novo uma associação entre substâncias, entre vários materiais, entre várias amostras diferentes, tá? Então vamos agora continuar pensando na água, só que agora vamos pensar na água em duas soluções, tá? Eu poderia ter deixado até a mesma aqui, deixa eu fechar tudo aqui para a gente montar duas soluções aqui para imaginarmos o seguinte. Vamos imaginar que agora nós tivéssemos aqui água mais sal, tá? E tivéssemos uma outra amostra de água também, só que agora com açúcar. Água e sal e água e açúcar. Aí de novo eu perguntasse para você as mesmas coisas. Qual delas tem maior pressão de vapor? Pressão de vapor é aquela força, vamos dizer assim, entre aspas, que o líquido terá para mudar de estado. Agora nós temos duas soluções, agora nós não temos mais um solvente, uma solução, não é? Nós temos agora duas soluções. Como que a gente vai agora diferenciar? Como aqui as medidas não foram citadas em relação à concentração de cada uma delas, nós vamos desempatar, digamos assim, pelo caráter químico destas soluções. Esta é uma solução cujo soluto é iônico, sal, cátion e ânion, metal e ametal. Aqui eu tenho uma solução cujo soluto é molecular, substância covalente. Aí quando eu tenho os dois assim para serem comparados em relação ao caráter químico, o composto iônico atrapalha mais, tá? Por quê? O composto iônico, vamos imaginar que fosse o de novo sal de cozinha, NaCl. Eu disse há pouco a vocês que a água, quando dissolve um iônico, ela faz a dissociação, não faz? Separa cátion de ânion. Agora, vamos imaginar que tivéssemos moléculas de C6H2O6, fosse um tipo de açúcar. Eu coloco esse tipo de açúcar na água. A água também dissolve açúcar, a gente sabe disso por experiência. Só que aqui não haverá dissociação. Imagina o seguinte, eu peguei uma colherinha de açúcar e coloquei na água. A água dissolve esses cristalzinhos que estão no açúcar. Só que a água faz o seguinte, separa uma molécula da outra molécula, que se separa de outra molécula. As moléculas vão se separando. Não haverá espalhamento de íons, tipo carbono para um lado, hidrogênio para um e o oxigênio para o outro lado. Aqui não, aqui tem dissociação. Então aquele que dissocia, que é o iônico, ele atrapalha mais, porque propriedade coligativa é um estudo que mede a quantidade de dispersões de partículas, quaisquer dispersas. Aqui cada molécula gera quantas partículas? 2. Aqui as moléculas simplesmente se afastam. Então atrapalha menos o covalente do que o iônico. Então vou falar o seguinte, ó, a pressão de vapor da água salgada é menor, porque o sal atrapalha mais que açúcar. A pressão de vapor da água doce é maior que da água salgada. Ou seja, a água doce ferve numa temperatura menor que a água salgada. Entende? Agora vamos pensar na pressão osmótica. Pressão osmótica. Pressão osmótica é o contrário. Agora, como o sal atrapalha mais, ele exerce mais pressão. Então a pressão osmótica da água salgada é maior. A pressão osmótica da água doce é menor. Pressão osmótica, de novo, relembrando, é aquela força
que a solução exerce sobre as paredes. Então, como o sal atrapalha mais, é mais difícil para mudar de estado, porém ele empurra mais as paredes da película, da membrana, vamos dizer assim. Lá no açúcar, o açúcar tem mais pressão de vapor, porque o açúcar, como ele não tem tantas partículas dispersas, tem moléculas, então ferve em temperatura um pouco menor. Em compensação, tem pressão osmótica menor, porque é como se eu tivesse uma concentração menor de partículas dispersas, tá? Então essa é uma comparação entre solução iônica e uma solução covalente. Agora vamos pensar numa outra situação ainda de soluções, tá? De comparação aí de diversas soluções relacionadas à pressão osmótica e à pressão de vapor, tá? Imagine que agora nós tivéssemos assim, ó, soluções de sulfato de sódio, solução de HCl, solução de fosfato de sódio de novo e tivéssemos solução de C6H12O6, tipo de açúcar. Quando eu falo solução, o que eu estou querendo que você entenda? A mistura homogênea. Aí agora eu vou falar assim, ó, soluções aquosas. O que são soluções aquosas? Em todas elas o solvente quem é? É a água. E vamos imaginar que cada uma delas tivesse essa concentração aqui, ó, 0,1 mol por litro ou 0,1 molar. Ou seja, elas têm a mesma concentração molar, tá certo? Aí agora eu vou pensar o seguinte, ó, vou colocar cada uma delas, todas elas foram dispersas em solvente aquoso, não é? Todas elas dispersas em H2O. O que a água faz com o composto iônico? A água dissocia. Quantos são os íons sódio aqui? São 2. Por que eu tive que usar 2, hein, gente? Porque, ó, eu tive que usar 2, cada sódio só doa 1, não é? Mas o sulfato queria ganhar 2, então 2 sódios para um sulfato. HCl é composto covalente, só que você lembra disso que o hidrogênio é meio doidinho e em meio aquoso ocorre o processo de ionização. Separa-se o íon hidrogênio do cloro e o íon hidrogênio funciona como metal, você lembra disso? Então ocorrerá a separação do H+, e Cl-. No fosfato de sódio, por que dessa vez eu precisei de 3 sódios? Porque cada sódio só doa um elétron, não é? Cátion monovalente. Aí o fosfato teve que receber 3, então precisei de 3 sódios para um fosfato. E o C6H12O6, eu vou falar para vocês que continua C6H12O6. E aí subentende que terá outra separação de outra molécula que separa de outra, ou seja, não há dissociação nem ionização, tá bom? Porque é composto covalente. Aí é o seguinte, eu pergunto assim para vocês, qual delas tem mais partículas dispersas? Aí você vai fazer a seguinte contagem, ó. Cada molécula de sulfato gerou 2 de sódio e uma de sulfato, não é? Então, ó, 2 de sódio e uma de sulfato. Então, cada uma dessas aqui, ó, tem 3 partículas dispersas por molécula. Cada molécula de HCl libera 2. Cada uma de fosfato de sódio libera 4. E aqui, uma molécula vai liberar a dispersão de uma molécula também. Então, entre todas, qual tem mais partículas dispersas? Fosfato de sódio. Tá? Fosfato de sódio tem mais partículas. Quanto mais partículas, mais vai atrapalhar. Aí eu pergunto assim, entre elas, qual terá maior pressão osmótica? Maior pressão osmótica, que é o pó, é aquela que tem mais partículas. Ou seja, fosfato de sódio, certo? Qual terá a maior, agora eu quero tudo maior, qual terá a maior pressão de vapor? Qual delas atrapalha menos? Qual delas atrapalha menos? Nós temos aqui 2 partículas, 3, 4, uma que gera uma só. C6H12O6. O que mais que eu posso perguntar? Qual delas precisa de mais calor para mudar de estado? Mais calor para mudar de estado? Fosfato de sódio. Certo? Então, nesta estrutura de comparação, eu posso analisar. Primeiro faço as dispersões para verificar quantos mols de íons
eu tenho nessas dispersões, e eu consigo responder. Relacionar a pressão osmótica, que é aquela pressão exercida por moléculas, quanto maior a concentração, mais essa pressão existe, e a pressão de vapor, que é aquele vapor, ou melhor, aquela força do vapor que as substâncias têm, que as misturas têm para mudar de estado. Então, entre todas, a que ferve em menor temperatura, o açúcar. Aí depois viria quem? O ácido clorídrico. Então, menor primeiro seria o açúcar, depois o HCl, depois o sulfato de sódio, e o que precisaria de mais calor para mudar de estado, fosfato de sódio. Tá? Então, ele é o mais volátil, né? Para o menos volátil, o que tem maior pressão de vapor para o que tem menor pressão de vapor. Tá certo? Então, esta é uma boa associação que a gente faz referência a caráter químico, os covalentes atrapalham menos, e quando as concentrações são iguais, como a gente diferencia? Porque daí, nas concentrações iguais, a gente pensa o seguinte, não é 0,1 mol de moléculas de sulfato, então aqui eu terei 2 vezes 0,1 de sódio e eu terei mais 0,1 de sulfato, então eu tenho 0,3 mols de íons, aqui eu tenho 0,2 mols de íons, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 0,1 mais 0,1, aqui eu tenho 0,4 mols de íons, e aqui eu continuo tendo 0 mol de íons não dispersos, dissolvidos, mas não dissociados, tá certo? Então, essa é uma associação onde os exercícios vão trabalhar bastante nesses questionamentos, tá? Próxima aula a gente vai trabalhar com mais propriedades coligativas, ebulioscopia e crioscopia, tá bom, gente? Muito obrigada, tchau, beijo, até a próxima!